Alô? Sim. Não estou conseguindo me concentrar direito. O quê? Pedir ajuda para a base? Mas o que está acontecendo? As inteligências artificiais? Elas estão fazendo o quê? Sério? Mas em que estado isso está? Mas já começou? É muito grave? Como assim eles já estão chegando? Então algo tem que ser feito logo. O quê? Então eles me localizaram? Sério? Estou precisando de ajuda urgente. Eu estou cercado. Podemos então começar a missão? Então a gente pode destruir a Matrix e resolver tudo isso de uma vez por todas. Ok, vou acionar então o comando aqui e nós vamos começar essa análise das inteligências artificiais. E é isso aí, sejam todos bem-vindos aqui na nossa Matrix do canal da Stack, onde voltaremos a falar hoje sobre inteligência artificial, continuando o assunto de movimentação de agentes. Afinal, se um dia realmente precisarmos lutar contra as máquinas aqui nessa resistência da Matrix, quanto mais informações soubermos sobre o nosso inimigo, melhor, não é mesmo? E você não precisa desviar de balas em câmera lenta para conseguir entender os principais preceitos de inteligência artificial. Na última aula eu falei que hoje nós falaríamos sobre os problemas que esses campos potenciais podem ocasionar. E eu disse que comentaria sobre o ponto de mínimo local, que é a região onde o somatório das forças é nula. Por exemplo, se eu tivesse dois obstáculos e surgisse um ponto de sela, o que é esse ponto de sela? É nada mais do que um espaço de equilíbrio estável. Você poderia ter uma força atrativa de um lado e uma força repulsiva de outro. Se o somatório dessas forças então fosse zero, o seu agente ele ficaria parado. E aí temos um outro problema acerca de como modelar esse grid. Ou seja, como transformar o campo potencial em equação matemática a fim de realizar esse relevo. Gerar esse campo potencial seria algo muito complexo. E aí vem uma coisa que eu disse na aula passada sobre isso para vocês. Normalmente, como eu disse na aula passada, nesses campos potenciais, a chegada, ou seja, o gol, ele estará sempre mais abaixo. Já quanto aos obstáculos, você pode ter um campo infinito, como essa imagem que eu vou deixar aqui para vocês, em que juntando todas as partes nós teríamos mais ou menos isso, que é nada mais do que uma curva de relevo, é uma curva de nível. Então, como eu falei, temos um espaço aqui que é praticamente infinito. E a regra é, quanto mais alto, maior o potencial, e quanto mais baixo, menor esse potencial. Exemplificarei aqui com uma função potencial de Lennard-Jones. Ela serve para você modelar forças intramoleculares. Dependendo da distância entre as moléculas, a sua derivada gera forças atrativas ou forças repulsivas. Para gerar a equação que eu vou deixar aqui ao lado para você é o seguinte: a gente deve derivar essa constante R elevado a n e R elevado a m para conseguir gerar essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês. Na derivada, elas se repelem, aponta para baixo, até chegar em um ponto em que ela estabiliza e atinge no zero um ponto de equilíbrio e depois se atrai. Falamos então de distância e potencial. Para uma certa distância o potencial é zero, ou seja, não tem força e moléculas ficam inertes.
Diminuindo a distância, moléculas se aproximam. Tem uma força atrativa até atingir um ponto de equilíbrio. Se chegar mais próximo, elas se repelem. E este exemplo apresentado era para duas moléculas. O problema é se eu tiver várias. Modelar isso a partir de uma única função fica algo muito complexo. Então eu devo considerar um somatório de forças. O agente, conforme for se movendo no mundo, será atraído por algumas coisas e repelido por outras. Tratamos essas forças de forma separada e consideramos o somatório das forças para obter a resultante. Então considera-se diretamente um somatório de forças, derivadas das funções potenciais. E o agente ele segue essa força resultante. Eu vou exemplificar com uma imagem para vocês. Nesta imagem que eu estou apresentando aqui para vocês, a seta verde exerce uma força atrativa que me leva ao gol, ou seja, a chegada. Quando o agente chega perto do obstáculo, começa a ter uma força repulsiva, que é essa seta vermelha. E ele começa a seguir então a resultante, que nada mais é do que a seta azul. Então temos aqui um potencial atrativo, que é uma equação meio complicada que eu vou deixar aqui para vocês, mas eu vou explicar melhor. O potencial é uma função paraboloica, que equivale ao quadrado da distância entre o robô e o gol, e a chegada. O potencial atrativo é o quadrado da distância, então a força atrativa é proporcional a essa distância, como nessa equação que eu estou deixando aqui para vocês. E ela converge linearmente para zero, chegando a este resultado que parece muito complexo, mas o Neil Dex aqui vai simplificar para vocês nessa matrix. Uma força atrativa negativa, maior distância, maior atração, menor distância, menor atração. Então a gente percebe que é diretamente proporcional. E o que isso significa então? Significa o seguinte: eu tenho aqui então um mapa, por exemplo, eu tenho o meu ponto, o meu personagem e o local onde eu quero que ele vá. Como eu falei, por campos potenciais, quando eu clicar nesse local, esse personagem e esse local terão cargas opostas, então ele vai ser atraído por esse local. Quanto mais longe eu estou desse local, mais força atrativa esse local precisa fazer para conseguir me atrair. Então funciona dessa forma: quanto mais longe eu estou, maior a força de atração, porque senão ela não seria suficiente para me puxar. Quando eu chego perto, eu posso fazer uma desaceleração, porque eu estou chegando, e essa força atrativa pode ser menor, porque menor já é suficiente. Então, quanto maior a distância, maior a força atrativa necessária, e quanto menor a distância, menor essa força atrativa necessária. Isso é o contrário à força de repulsão que eu mostrarei para vocês agora. Esse potencial repulsivo, por sua vez, é inversamente proporcional à distância. Funciona como uma barreira ao redor do obstáculo, mais forte quando está mais próximo ao obstáculo e não influencia se ele estiver distante. Afinal, não teria sentido um personagem estar aqui sendo repelido por algo que nem chegou perto, ainda que está longe. Por isso que esse potencial, essa função tem que ser inversamente proporcional à distância. Vou colocar aqui também as equações resultantes para vocês verem, mas o Neil Dex vai simplificar também. A força tende para o infinito quando o agente está muito próximo ao obstáculo. Essa tendência ao infinito fará com que ele nunca colida mesmo. Você então gera uma força para dar aceleração e velocidade ao agente. Lembrando que a equação F igual a ma, ou seja, a força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Com isso você pode também simular massas aos agentes, os deixando mais leves ou mais pesados. Os mais pesados, obviamente, são mais lentos pela equação F igual a ma. A partir da aceleração, então, você integra a velocidade, e a partir da velocidade você integra que se tenha o deslocamento. Os agentes, então, eles se repelem. Se a força atrativa for muito maior que a repulsiva, o objeto vai trombar com esse obstáculo, por isso que é bom as duas equações estarem bem alinhadas. Ou seja, essa equação significa que, ao contrário do potencial atrativo, que quanto maior a distância, maior a força, esse daí, pelo contrário, quanto menor a distância, maior a força. Porque se eu tenho um inimigo, eu tô indo, por exemplo, eu tenho que vir daqui para cá, tô indo e meu inimigo tá aqui, ele não tá me influenciando, não tem por que eu ficar sendo empurrado por algo que nem chegou perto. Mas a partir do momento que isso começa a se aproximar, essa força de repulsão tem que ser maior para evitar que o meu agente trombe. É lógico que se esse inimigo estiver no caminho e essa força aqui de atração for muito maior que a dele de repulsão, o meu agente ele vai sim trombar com esse inimigo. Eu vou mostrar isso agora para vocês aqui na simulação no Construct 2, como que funciona então essa atração.
Então é isso aí, membros da Resistência Matrix. Estou aqui no Construct 2 para mostrar para vocês um exemplo desse campo de atração gravitacional, para sabermos como esses malditos desses seres artificialmente inteligentes pensam para vir nos destruir. Então eu vou pegar aqui Pathfinding. Esse é o exemplo, eu já tinha mostrado ele nas aulas de Construct, porém aqui eu vou contextualizar com o tema da inteligência artificial em si. Então vou abrir aqui, carregar, beleza, ele já carregou, vou fechar a pastinha aqui. Tenho aqui a programação Event Sheet, aqui eu tenho o layout, então eu vou dar um Run Layout aqui em cima. Ele vai abrir aqui o Microsoft Edge nessa versão do Windows 10 e aqui ele vai executar o meu game, meu jogo. E aqui nós podemos ver então, ó, se você quiser replicar isso no Construct, podemos ver toda a Event Sheet que faz isso, né? Que é um Pathfind, na realidade é um behavior, é um comportamento que tem aqui dentro do Construct, né? Eu já mostrei para vocês como que a gente coloca aqui os comportamentos, né? Então aqui, ó, Pathfinding, ó, de A a B. Nós ainda falaremos sobre outras coisas como NavMesh, máquinas de estados finitos e tudo mais aqui nas aulas da Stack. Então beleza, tenho o meu agente aqui neutro e meu campo, por enquanto, ele é neutro. Porém, se eu apertar M, como está falando aqui embaixo, eu vejo um mapa. Vocês estão vendo essa coisa vermelha aqui? Aqui é um campo de repulsão, ou seja, aqui ele vai ser carregado igual a carga do meu agente, porque ele não vai bater, ele vai ser repelido. E essa força, como a gente viu na equação, quanto mais próxima, mais forte ela é para ela poder repelir. E se eu clicar em algum local, esse ponto que eu clicar, ele vai adquirir uma carga oposta à do agente, então ele vai ser atraído por ela. Quanto maior a distância, maior vai ser essa força de atração, porque eu preciso atrair ele para cá. Então eu preciso de muita força se eu estiver longe, e nesse caso é o contrário. Se eu atrair ele para cá, por exemplo, enquanto ele está vindo aqui, ele não está sendo repelido por aqui. Agora, se ele chegar perto aqui, começa a ter uma força, senão ele quase não se deslocaria, ele seria muito repelido por tudo e não chegaria até aqui. Lembrando que se essa minha força for muito maior que essa, força de atração maior que a de repulsão, ele vai sim trombar com o obstáculo. Então vamos testar, ó, eu clico. Ele vai fazer, primeiro que ele está calculando, ó, ele não esbarra, e perceba como ele desacelera aqui para fazer esse movimento. Ele está pegando o menor trajeto para chegar até o ponto, ele está calculando isso, e na próxima aula a gente já vai ver como que a gente faz esse cálculo de trajeto, como que a gente faz todo esse elemento. Na próxima aula a gente vai falar de Wavefront Planar, que é um dos tipos de mapeamento aqui de caminho, de pathfinding, e falaremos também dos problemas de mínimos locais. Então eu vou clicar aqui, esse ponto está carregado eletromagneticamente com uma carga oposta a esse aqui, ao meu agente, por isso que ele está sendo atraído, enquanto isso aqui está com uma carga igual, por isso ele está sendo repelido. E por algumas constantes que nós vamos estudar, ele está calculando a menor rota, o menor trajeto, como eu falei numa aula de Pathfinder, entre outras coisas de Construct, que eu também deixarei o link aqui na descrição. E aí vamos pegar mais um exemplo aqui que ele tem, que esse outro exemplo aqui, ó, PathCoast. Vamos abrir. E aqui temos então, ó, ele vai falar aqui das caixas, né? Ele fala brown, mas isso aqui é meio cinza, meio gray isso aqui, né? Que ele está associado, então simula um terreno, então a velocidade diminui quando ele for cruzar, né, esse obstáculo. Então vamos lá fazer o teste aqui do jogo. Então aqui, ó, se eu clicar, ó, ele vai calcular qual que é o método mais rápido dele chegar, se vale a pena. Tá vendo que ele está desviando da caixa? Por que ele está desviando da caixa? Porque essa caixa faz ele desacelerar, ó. Então, ó, como ele fica lento. Então ele já sabe que é muito mais rápido. Nesse caso é mais rápido se ele cruzar a caixa mesmo. Porém, dependendo do estado que eu mando ele ir, ó, ele sabe que é muito mais fácil ele cruzar e dar a volta do que cortar pela caixa, porque faz ele desacelerar. Ele tem essa inteligência aqui que mostra qual caminho que é mais rápido, nessa heurística, nessa regra. Então só se for bem necessário mesmo ele vai cruzar a caixa, ó, só se compensar. Então isso também é uma das técnicas que estudaremos nas aulas de inteligência artificial. Mas é isso aí, Resistência Matrix, vamos voltar ao nosso esconderijo. E finalizando nessa tomada contra plongé que vocês estão vendo agora, ou seja, a câmera de baixo para cima, eu vou falar um pouquinho sobre Game Loop. Todo jogo ele funciona com esse Game Loop. O que é esse Game Loop? É a velocidade que ele faz a atualização de dados.
Nesse loop o agente faz tudo o que ele tem que fazer, recebe as entradas de teclado, ou seja, as funções, ele vai computar a física, fazer toda a parte da inteligência artificial de tomada de decisões, computar as novas posições dos agentes, executar a nova tela e te mostrar. Isso que significa então esse game loop. Por exemplo, a 30 Hz, ou seja, 1/30 de segundos normalmente, ele faz o loop 30 vezes por segundo, é isso que significa. E aí temos o que chamamos de intervalo de integração. E o que é esse intervalo de integração? A distância é velocidade multiplicada por tempo, e cada ΔT multiplicado faz com que ele ande mais rápido. Por exemplo, você tem um agente andando e aí eu tiro várias fotos. Quanto menor o intervalo de integração, mais fotos eu tiro e você vê passo a passo o movimento desse agente. Se eu aumentar esse intervalo de integração, eu tiro uma foto agora e a outra segundos depois, e isso faz o processo ser acelerado. Porém, durante essa aceleração eu perco informações e eu posso trombar com obstáculos que surgirem no caminho, porque esses algoritmos de AI estão embutidos no loop do jogo. Então é por isso que eu tenho que calcular muito bem esse meu intervalo de integração. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Na próxima semana nós continuaremos falando de inteligência artificial, lembrando que algumas vezes poderemos ter edição extra do programa da Stack sobre outros assuntos para não monopolizar, porém não será às terças, será em outro dia, como tivemos, por exemplo, domingo, uma edição especial do programa da Stack sobre cinema. Também começamos uma nova série Aprenda com os Games, em que vamos ensinar vários conceitos de química, matemática, física, geografia, português, gramática, inglês, literatura por meio dos jogos. No primeiro episódio, que vocês vão ver o link aqui na descrição, eu ensino alguns conceitos da física por meio do Angry Birds. Conceitos como energia potencial, energia cinética, energia mecânica, peso, movimento oblíquo uniformemente variado, aceleração e tudo mais, confiram lá. A gente pede sempre a contribuição ao canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando, nos seguindo e interagindo nas redes sociais. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que sempre responderemos a todos. Então é isso, e eu tenho que sair logo dessa Matrix antes que os agentes inteligentes cheguem e me capturem. Então é isso aí, fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.